Marcos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, que diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de meia-noite e de dia. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera-lhe: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que nós entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e aos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado e que tivera a legião assentada, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se tirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anunciai-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que lhe Jesus fizera, e todos se admiraram. Amém. Quero falar com os irmãos sobre um homem livre. Como é bom estar livre, né? Jesus e seus discípulos tinham acabado de passar por uma tempestade muito violenta. Quando você olha aqui no capítulo de número 4, do versículo 35, fala desse acontecido. Uma tempestade que o fez pensar que iriam morrer. O vento, o mar se agitou, e Jesus então acalma o mar, dá uma ordem, e eles aquietam. Eles mal sabiam que ao chegar do outro lado, na terra aqui dos Gadarenos, encontraria uma tempestade ainda mais assustadora, mais devastadora, se deparariam com aquele cenário. A tempestade agora não é no vento, não são nas águas, não é um redemoinho. A tempestade agora vinha de dentro de um homem. Ali na praia, eles se depararam então com uma figura aterrorizante, um homem possuído, não por um, mas por uma legião de demônios, uma legião
de demônios. Alguém, então, que a sociedade havia desistido de ajudar. Um caso perdido. Um homem que vivia entre sepulcros, ele vivia acorrentado, mas não pelas correntes de ferro, mas sim pelas trevas, as trevas que a dominavam, que tomaram aquele homem. No entanto, o encontro com Jesus muda radicalmente a sua história. O homem que vivia nos sepulcros, um lugar de morte, um lugar de desprezo, de esquecimento, um lugar de pranto, um lugar que sonhos são interrompidos, vidas são interrompidas e enterradas, planos se cessam, um lugar onde não tem mais esperança, mais escuro, solidão, frio, gelado, às vezes abandono, esquecimento. Aquele homem agora, ele vai receber uma nova vida. Aquele era um prisioneiro que se torna agora, a partir de então, um verdadeiro missionário. Essa é a história, é a prova viva de que não existe ninguém tão perdido, não existe ninguém abandonado e esquecido, tão quebrado, tão distante, que a graça de Jesus não possa alcançar e transformar por completo. O homem aqui em miséria está exemplificado no versículo de número 1 a 7. Diz assim: ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te porque não me atormentes. Esse homem estava totalmente perdido, a situação deplorável. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, ele não poupa nenhum detalhe para descrever a agonia deste homem. Seu endereço era a morte. Ele vivia entre o sepulcro, isolado da comunidade, do afeto da vida, não diferente de nós. Nosso endereço também era a morte, mortos, possuídos por tantas outras coisas, tantos outros espíritos. A única força desse homem era sua fraqueza. Ele, então, tinha uma força sobrenatural. Sua força era sua fraqueza. Uma força natural, até parece uma desconversar aqui, destratar o assunto. Não. A fraqueza daquele homem se transformou em força de espíritos ao contrário. Uma força sobrenatural, capaz de quebrar correntes e grilhões. A força não provinha dele, essa força não era usada para construir nada, apenas para se manter preso em sua condição. E que pressionava. Sua voz, quando eu vejo aqui, irmãos, no versículo de número 5, 6 e 7, ele exclamava, ele clamava, ele gritava, ele falava sem cessar. Sua voz era um grito de dor, dia e noite. Ele gritava, se feria com pedras, sua vida era um ciclo de tormenta e de automutilação. Era uma luta sofrida, e essa fotografia exata do que o pecado faz na vida de uma pessoa quando não é tratada, quando não é tratado. Deforma a imagem, o caráter, destrói a imagem e semelhança de Cristo, semelhança de Deus em nós. Ficamos agora deformados, cheiramos mal, nos afastamos do Senhor, não tem presença de Deus no coração. O pecado nos isola, nos aprisiona, nos rouba a paz, nos leva a um estado de miséria espiritual. O pecado, ele separa o homem de Deus, ele não tem intimidade com o Senhor, ele se lança literalmente ao abismo. E hoje, muitos vivem desta maneira.
acorrentados pela sua própria força, acorrentados pela força do pecado, pelo poder do pecado, pela ação do pecado, pela miséria do pecado, pela sujeira do pecado, pela dependência do pecado. Quantos que vivem desta maneira, dependentes de um vício, dependente de um costume, da mentira, do orgulho, da arrogância, da hipocrisia, da falsa mensagem, do falso ensino, que é pecado diante do Senhor. Dependente de algum costume, de algum comportamento, da pornografia, da amargura, dos vícios, da depressão, do orgulho, do medo. São prisões invisíveis, que não vemos aos olhos nus, mas elas existem. É um pecado, é uma prisão que nos aprisiona, que nos tranca, é uma força sobrenatural. A pessoa não quer, mas acaba fazendo. A pessoa não tem força para se livrar daquilo, é uma força descomunal, sobrenatural, ele não consegue controlar aquilo, mas são invisíveis, mas são tão reais, destrutiva. Quantas forças que prendiam aquele homem, quantas forças que travavam aquele homem de se livrar dessas correntes, de se libertar de suas dores, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Em Romanos 6:23 fala isso. Quantos que talvez vivem desta maneira, acorrentados, travados em seus pecados, não conseguem se libertar de suas dores, não conseguem se libertar do seu fracasso, porque estão acorrentados, estão alienados com a força e o poder devastador do pecado, do vício, e depende daquilo. Quando nós olhamos para o versículo, o mestre com um milagre apareceu, parte 2. A segunda verdade é que eu quero dizer a você que Jesus continua restaurando homens e mulheres perdidos. Para o Senhor não tem vício que Ele não possa curar. Para Jesus não tem pecado que Ele não possa perdoar. Não tem distância tão distante que Ele não possa ir. Não tem lugar que Ele não possa entrar. Não tem cadeia tão presa, trancafiada, tão trancada em ferrolhos, cadeados e correntes que Ele não possa entrar. Não tem lugar que Jesus não possa ir. Olhamos para o versículo de número 8 e 13 que diz assim: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu, Legião, o meu nome porque somos muitos. Ora, passava por ali então um monte de um grande manada de porcos, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Então Jesus permitiu, e saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que ali estava cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Quando então aquele homem vê Jesus, ele corre e se ajoelha, ele se lança, ele adora o Senhor, ele se prostra diante do Senhor, ele se lança aos pés do Senhor e o adora. Ele diz, Senhor, olha a minha situação, exclamando com alta voz, que tenho eu, Senhor, olha a minha situação, olha como eu estou. Então ele corre, se ajoelha, e os demônios que habitavam reconheceram imediatamente quem estava diante deles. Então agora os demônios que viram para o Senhor usando aquele homem, diz, que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tenho nada com você. Note a autoridade de Cristo. Ele não entra em uma batalha longa, não negocia, não discute. Ele simplesmente dá uma ordem, espírito imundo. Jesus diz, espírito imundo, versículo 8 da parte B, espírito imundo, sai deste homem, sai. Jesus não tem que ficar conversando. Eu vejo gente fazendo isso. Fala aí, Satanás, o que você quer com essa vida? Fala aí, eu vou destruir. Fala aí, por que você entrou? Jesus não tem conversa com demônios. Não me interessa, não interessa a Jesus.
é um caído, é um derrotado. Jesus se aproxima e vai embora desse homem. A autoridade de Cristo não entra numa batalha, não negocia, não discute, ele simplesmente dá uma ordem: espírito, sai deste homem. E a legião, aqui a ideia é de um exército de milhares de soldados. Naquela época, a legião era milhares de soldados que dominava aquele homem, soldados do diabo, demônios como soldados. Então, naquele exato momento, aquele homem, curvando-se diante da autoridade do Rei dos Reis, a libertação foi instantânea, completa, na mesma hora ele ficou são. O poder que ninguém na terra conseguiria conter foi desfeito com uma só palavra de Jesus: sai. Sai. Jesus não negocia com o pecado, não negocia com o diabo, não tem batalha. Jesus não negocia com coisas desta terra, não discute, ele simplesmente dá uma ordem. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Palavras de Paulo a Filipenses. Se ajoelhar diante do Senhor, não importa o tamanho da tua luta ou a força da corrente que te prende, o poder de Cristo é infinitamente maior, Ele ainda é o mesmo, continua libertando cativos. Não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua dificuldade, o que você está vivendo, o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, não importa a barreira que esteja sobre sua vida, não importa o tamanho do pecado que você tem, não importa aquilo que você fez, o poder de Cristo é infinitamente maior, Ele ainda é o mesmo, Ele continua libertando cativos, aprisionados, amarrados. Ele continua salvando vidas, Ele continua resgatando pessoas das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Ele continua entrando em presídios, em vales, em biqueiras, em bares. Ele continua indo, salvando pessoas das baladas, do adultério, da mentira, da pornografia, da hipocrisia, da falsidade, da calúnia. Jesus continua fazendo isso, irmãos. Se você tem um filho agora jogado em uma sarjeta ou abandonado no fundo de uma cela fria, envolvido no crack, na maconha, na cocaína, na cachaça, no adultério, creia, o poder de Jesus libertador, uma só palavra: saia, e a pessoa é curada, saia e todo o pecado vai embora. Sim, eu estou aqui, eu quero fazer assim como o cego. Senhor, se tu quiseres me curar, sim, eu quero. Assim como este homem endemoniado, saia, louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia, e se crer, veremos a glória do Senhor. Se creres, nós veremos a glória do Senhor. Assim, irmãos, era um homem com miséria, um homem que não tinha sentido em sua vida. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, tivera passado, assentado, vestido, em perfeito juízo, e tremeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. A notícia do milagre então se espalha, queridos, e o povo da cidade vem ver o que aconteceu. A cena que eles encontram aqui é chocante. Um homem são, sadio, aquele homem que antes era a personificação do caos, agora estava sentado, vestido, em perfeito juízo. A primeira ação desse homem é assentar, ele estava assentado. O homem que não parava, agora tem paz. O homem que transitava dia e noite, agora está descansando. O homem que não tinha parada, agora está tranquilo, em paz. Ele não só está sentado, mas ele também está vestido, ele está adornado, ele está ataviado, ele está posicionado como um homem de fato. O homem que vivia exposto, nu, agora tinha dignidade, ele estava vestido, ele estava cheiroso, ele estava bem arrumado, ele estava bem adornado.
O homem estava sentado, vestido em perfeito juízo. O homem que era atormentado, que a sua fala era desconecta, que falava coisa com coisa, agora tinha a mente restaurada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a obra completa da misericórdia de Deus. A verdadeira obra, aquele que começou a obra, ele é fiel para completar o que começou. E quando Jesus faz, ele faz por completo. A reação do povo foi surpreendente. Em vez de celebrar e darem glória a Deus, eles ficaram com medo e pediram para Jesus se retirar da terra deles. Vai embora. É estranho, né, irmãos? Era para eles ficarem felizes, alegres e celebrarem. Mas eu entendo que talvez pelo prejuízo financeiro com os porcos, mais ou menos assim, você tirou o que estava nele e colocou nos porcos, 2.000 porcos nós perdemos, ou talvez porque o poder de Jesus era tão grande que assustou, não sei, mas eles se revoltaram. Nas cartas de Paulo, 2 Coríntios, aqui na referência diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O testemunho, queridos, da vida transformada pode incomodar pessoas, estão acostumadas com a escuridão. Ah, você é santo demais, santo demais. Você é crente demais, irmão, você é crente demais, irmão. Você gosta de... Incomoda. Por que incomoda? Porque está acostumado com a escuridão. Mas ninguém pode negar o poder de Deus quando ele é visível. De uma vida regenerada, de um homem regenerado, de uma mulher regenerada, que ama a palavra de Deus. Então vão se manifestar, algumas portas se fecham, algumas pessoas já não vivem mais o seu convívio, você não é mais amigo, não é mais amiga. Muitas pessoas vão embora, você já não mais cabe naquele lugar, não é mais convidado para estar juntos, não é mais convidada para estar juntas. Você não é mais convidado para almoçar na casa dessa pessoa. Por quê? Porque o evangelho incomoda, a restauração daquela pessoa incomoda. Não deve ser tão sério. Não, a palavra de Deus diz que mentira é pecado, falar mal é pecado. A palavra de Deus diz que pecado é pecado e ponto. Mas parece que isso incomoda. Aqui nesse texto a mesma coisa. Aqui nesse texto a mesma situação. Agora livre, irmãos, a primeira coisa, versículo 18 e 19, diz assim: ao entrar, louvado seja Deus, no barco, suplicavam-lhe que fora demoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, deu uma ordem expressa. Aqui o verbo ordenar é imperativo, diz: olha, vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez com compaixão de ti. Deu uma ordem, faz discípulo, pregou. Agora livre, a primeira coisa que o homem quer é seguir Jesus. Ele entra então no barco com ele e um desejo nobre. Jesus tem um plano diferente e mais poderoso para ele. O mestre dá uma missão, um mandado: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Nós temos feito isso. Você tem feito isso? O que Deus tem feito em sua vida? Um dia eu vou contar, ainda vou criar coragem. Eu não tive coragem ainda, só os mais chegados sabem. O que Deus fez comigo e da onde Ele me tirou. Numa situação de depressão, aonde eu cheguei. E o que Deus fez comigo. Em uma mensagem que eu ouvi de uma pessoa que nem na minha igreja era, aonde eu já estava, o que eu já estava fazendo por decepção. O que Deus fez comigo. Nós temos falado o que Deus fez, nós temos ido a pessoas, ou nós temos ido somente para reclamar, contar da nossa dor, falar do nosso sofrimento, das nossas angústias. A primeira missão deste homem não era uma outra nação, mas dentro da sua própria casa. Será que nós temos ido dentro da nossa própria casa e influenciado os nossos filhos, a nossa família, o nosso lar? Será que nós temos feito isso para a esposa, para o marido, para o vizinho, para o patrão, ensinado: olha, cuidado, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo outro. Nós precisamos ser diante do Senhor verdadeiros cristãos. Nós precisamos amar o Senhor e enxergar o pecado em nós, porque Jesus está voltando.
Ele está voltando, ou nós temos colaborado para que o mal cresça ainda mais, para que a malignidade, a mentira, a arrogância, tudo isso cresça mais, ou nós temos influenciado pessoas a ir até Jesus, sermos diferentes, pregar o que de fato está escrito, viver de fato o evangelho, ou nós acobertamos coisas, escondemos coisas e deixa de lado isso. Não. Mas nós falamos, não podemos ser omissos, mas falar a verdade do Senhor. A história de transformação é a mensagem apregoada hoje. A história de transformação que Deus fez em minha vida e a sua. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Palavras de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus mandou eles saírem para pregar o evangelho. Você tem ido ao seu vizinho, seu patrão, a igreja que você congrega, falando de Cristo, contando o testemunho que Jesus fez em sua vida? Como está a sua vida? Você tem ido falar do Senhor? Esse homem saiu dali e obedeceu. O texto diz que ele foi para Decápolis, uma região de 10 cidades, e começou a anunciar tudo que Jesus tinha feito a ele. O resultado? Todos se maravilharam. Talvez você veio aqui esta noite decepcionada, frustrada com alguma coisa. Mas ainda eu creio e quero profetizar sobre a sua vida dentro do texto bíblico. O que Deus tem a fazer em você é grande. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. E eu creio e tomo posse. O que Deus tem para a minha vida é muito maior do que eu posso imaginar. Se vivermos biblicamente o que Deus tem para mim e para você, vai converter corações, surpreender vidas, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. O que Deus tem para você vai surpreender, vai converter almas, desde que agimos biblicamente. É só ir aos pés de Jesus, dizer: Senhor, eis-me aqui. Sendo piedoso, verdadeiro, com coração puro e sincero. Senhor, eu sou miserável, pecadora, careço do Senhor. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós esperamos. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.